Fala galera, tudo bem com vocês? O meu é meio furado. O vídeo de hoje ele tem um caráter educacional, tá? Vai ser uma conversa aqui entre eu e você sobre uma misconception. O que é uma misconception em inglês? É uma ideia errada que as pessoas têm de que fazer banheirão é automaticamente um lugar onde você vai pegar uma doença. Uma doença que eu acredito que esteja sendo, que as pessoas falam sobre isso no sentido de uma doença sexualmente transmissível e não sei lá, uma doença relacionada à higiene, uma doença de pele ou algo assim. No vídeo que eu falei sobre o banheirão, né, que eu vou deixar aqui em algum lugar linkado para você assistir, caso você não tenha assistido, que é o vídeo que eu falo da prática do banheirão, né, que é a pegação no banheirão. Várias vezes eu vejo alguém falar nesse vídeo sobre você tem que cuidar para não pegar doenças no banheirão, né, doenças sexualmente transmissíveis. Que eu já escutei isso, né, as pessoas que fazem banheirão são promíscuas, e aí as chances de pegar uma doença, um HIV, uma sífilis, uma gonorreia são maiores por causa de que o português maravilhoso, por causa que a pessoa está se relacionando com uma pessoa que está fazendo banheirão, entende? Só que assim, I hate to break it to you, tô muito americano hoje. Eu detesto ter que falar isso pra você, mas não é o local que vai te transmitir doença, é a pessoa que vai te transmitir uma doença. Concorda comigo que o local não tem nada a ver com a relação sexual em si? Você pode estar transando numa cobertura de luxo com alguém, você pode estar transando num banheiro de rodoviária, que as chances de você se contaminar são as mesmas se você fizer sexo desprotegido. Então, é isso que eu quero dizer. O banheirão, para você que não sabe, é um local democrático. O banheirão não tem classe social. O banheirão não tem cara, ele não tem status, ele não tem. Entende? As pessoas relacionam as pessoas que fazem banheirão como promíscuas, quando na verdade a pessoa que faz o banheirão ela é tão o ser humano quanto a pessoa que você conhece no aplicativo, quanto a pessoa que você conhece num bar de cruising, quanto a pessoa que você conhece na rua, num barzinho, numa festa, numa balada. Não é o local e onde você conheceu essa pessoa que vai fazer com que você se contamine com uma doença séria ou não. Então, o que vai fazer com que você se contamine é o passado dessa pessoa e os hábitos que ela tem. E se ela se protege ou não nas relações. E se você está se protegendo ou não quando você está fazendo sexo com essa pessoa e não o local, entende? Eu acho que é isso que as pessoas confundem um pouco nesse vídeo. Então, já ouvi pessoas, assim, de convívio pessoal meu, a dizerem que as pessoas que fazem banheirão são mais propensas a pegar doenças sexualmente transmissíveis. Não, tá errado. As pessoas que estão mais propensas a pegar doenças sexualmente transmissíveis são as pessoas que fazem sexo sem proteção. Sem proteção, né? Então vamos pensar camisinha e PrEP, né? Pro caso do HIV, a PrEP, né? Não pro caso das outras doenças sexualmente transmissíveis, só a condom, só o preservativo que vai proteger. Então não existe isso, sabe? Existe um preconceito e desinformação e também um falso moralismo e um julgamento excessivo para com quem faz banheirão. E naquele vídeo, se você for lá assistir, você vai ver vários comentários com relação a isso. E mais uma vez, eu vou dizer que não é o lugar, e sim a pessoa. Eu tenho um amigo, a gente estava falando essa semana sobre cruising. Aqui na minha cidade tem um lugar de... Só para contextualizar e para reforçar ainda mais, eu vou dar um outro exemplo, não relacionado com banheirão, mas com um outro ambiente que também é utilizado para fazer sexo, que é o bar de cruising. Eu tenho um amigo aqui na minha cidade que ele foi num bar de cruising
esses dias aí, e a gente tava falando do comportamento, né, das pessoas e tal, de pessoas que são mais promíscuas, assim, né, pessoas que vivem a sexualidade delas de maneira mais livre, né, e aí esse meu amigo falou, porque ele foi nesse bar de cruising, e lá nesse bar de cruising ele ficou com um cara só, né, e o bar de cruising, pra quem não sabe, é aquele bar onde as pessoas vão pra transar, né, é um bar, entre aspas, né? Porque só vejo as pessoas transando, poucas pessoas bebendo. Mas eu também sou suspeito pra falar porque eu só fui uma vez, né? Então não posso falar muito de uma coisa que eu não sei. Mas assim, eu fui nesse bar uma vez, nesse mesmo bar, e eu não vi muitas pessoas bebendo, eu vi pessoas transando. Ou as pessoas iam pra transar ou elas iam pra beber. Enfim. E ele me disse que nesse local que ele foi, ele ficou com um cara só nesse lugar, né? Ao contrário de outras pessoas que ficavam fazendo a suruba, né? Ficavam ali, ficam a tarde toda ali, né? Transando, e que é um local específico para transar. Assim como o banheirão também é um local específico para transar, se a gente for pensar dessa forma da pessoa que usa o banheiro público como um ambiente para transar. Então, esse bar de cruising é um ambiente feito especificamente para transar. E ele me disse que ele foi com esse cara e também só com esse cara, sabe? Então ele diz: eu fui nesse bar de cruising, conheci um carinha, fiquei com ele, a gente foi para as cabines, né? E no bar de cruising, quem conhece sabe que existe um lugar onde as pessoas podem fazer o que tem que fazer ali, onde todo mundo vê e a pessoa fica ali, e todo mundo participa numa grande atividade grupal, mas também você pode ir para um quartinho reservado, uma cabine, né, e você pode ficar com a pessoa lá, ou duas, né, ou três no caso, ou, né, quantas pessoas o ambiente físico permitir que penetrem no ambiente. E ele disse que ficou só com esse carinha, sabe? Que ele disse que tem um nojinho, assim, sabe? De pessoa que faz muitas coisas, porque é muita gente. Tu não sabe quem tá chegando ali, quem não sabe, tu não tá. Não sabe onde a pessoa tava com a boca. Tá com a boca aqui, tá com a boca ali, depois tá te beijando. Só que também a gente sabe que quando a gente chega num lugar de cruising, por exemplo, tu não sabe o que a pessoa tava fazendo antes. Ok, você pode ter ficado com aquela pessoa, mas até você chegar ali naquele lugar, você não sabe o que a pessoa estava fazendo antes de você chegar. Você não sabe. Muitas pessoas passam, às vezes, a tarde toda nesses lugares, né? E ficam ali transando com o maior número possível de pessoas. Tu não sabe se o cara que você chegou e você ficou com ele o resto da noite, tu não sabe onde é que a boca dele tava, onde é que as outras partes do corpo dele estavam. Tu não sabe o que ele tava fazendo antes de tu chegar, entendeu? Então, assim, não dá pra julgar, entendeu? A pessoa, tipo assim, eu vou ficar com esse aqui porque esse aqui tá ficando só comigo, não tá ficando com a galera. Tu não sabe se no outro dia ele não foi lá e não ficou com uma galera, entendeu? Então não dá pra julgar. No caso de doenças sexualmente transmissíveis, não dá pra ir pelo rosto, não dá pra ir pela aparência física, não dá pra ir pela classe social, porque todos esses ambientes são frequentados por pessoas de várias classes sociais diferentes. O banheirão não te pergunta se tu é médico, o banheirão não te pergunta se tu é advogado, o banheirão não te pergunta se tu é presidente da república. Assim como o bar de cruising também é democrático, assim como a balada também é democrática, assim como qualquer lugar é democrático, qualquer lugar permite que entre qualquer tipo de pessoa. Então não é o lugar que vai te passar uma doença, e sim a pessoa, e sim você fazer sexo desprotegido ou não, sabe? Então se você tem esse pensamento, sabe, tipo assim, fulano de tal é promíscuo, aí ele fazia banheirão, aí por isso ele pegou uma doença e mereceu pegar a doença por causa disso, porque ele fazia banheirão. Não, né, ele poderia ter pego uma doença pelo cara que ele conheceu no aplicativo e levou ele para o apartamento dele, que é uma cobertura num bairro chique da cidade. Entende? Então não é o lugar, não, mais uma vez, não é o lugar, e sim a pessoa. Outra coisa que também me irrita muito é quando as pessoas falam assim, o cara era promíscuo, por isso que ele pegou uma doença, um HIV, uma coisa assim, porque ele era promíscuo, então ele merecia pegar a doença. Eu acho que uma coisa que a gente fala muito pouco, que é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que, se eu não me engano, deve ser feito até 72 horas após
a exposição, né, a uma situação de risco. A gente não fala muito nisso, mas é como se tivesse, é como se fosse, dá para fazer uma relação assim, como se a PrEP fosse, por exemplo, uma pílula do dia seguinte para a mulher evitar a gravidez. Né? Então, tipo assim, muito se fala sobre isso, sobre a pílula do dia seguinte, quando a mulher é vítima, sei lá, de estupro, vítima de alguma coisa assim, ou então, sei lá, aconteceu alguma coisa e ela não quer engravidar, então ela vai lá e faz o uso da pílula do dia seguinte. Por que as pessoas não fazem mais uso da PrEP, no caso de, sabe? Porque às vezes, nem sempre todo mundo que se infecta com o HIV acaba sendo uma pessoa promíscua. Às vezes a pessoa pode estar. Muitas coisas podem levar a pessoa a ter um comportamento de risco. Ela pode estar passando por uma depressão, ela pode estar passando por uma crise de, sei lá, de mania bipolar, ela pode ter usado exagerado na bebida, exagerado em algum tipo de droga, ter perdido a consciência, a noção do que estava fazendo, sabe? E aí acabou tendo um comportamento de risco, as pessoas abusaram dela por causa disso. E aí ela não tinha controle sobre a situação, e aí acabou sendo contaminada. E as pessoas não buscam depois a profilaxia pós-exposição também por uma questão de vergonha, também por uma questão de julgamento. Ah, a pessoa vai me julgar porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, sabe? Que eu vou, que sabe? Tipo assim, então às vezes as pessoas, e também se você tem uma tendência assim, sabe, a uma depressão, se você é uma pessoa que perde as estribeiras e acaba fazendo besteira quando tá triste ou quando tá sob efeito de alguma droga, sabe? Então, tipo assim, a gente tem que ter ferramentas para lidar com isso, sabe? Porque o HIV tá aí, sabe? Tipo, e é uma epidemia, né? E é uma coisa, é uma coisa, gente, que faz parte da cultura não, gente, é uma coisa que tá aí. Quem tá transando tá correndo risco, sabe? Quem tá transando tá correndo risco. Então, é uma coisa que a gente deveria, sabe, se informar melhor. Eu vejo muita gente ainda com pouca informação, com muito preconceito, com muito medo, sabe? Agora tem mais um medicamento aí que é a mistura, né, que vai ser implementado pelo SUS também, um único medicamento. Né, as drogas estão mais modernas, as drogas estão mais, né, tem várias opções. Então ainda existe muito preconceito, sabe, quanto a isso, assim, sabe, quanto ao HIV e quanto ao, sabe, é meio frustrante, assim, sabe, tem que vir falar uma coisa tão óbvia, sabe. Mas enfim, esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no botão de gostei. Se você não gostou, clique no botão de não gostei. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. Se você não gostou, como não compartilhe com os seus amigos. Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo. Mua.